assim a palavra de Deus. Venhamos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Clamam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do nosso Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros do fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou o primeiro. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como é bom saber que o Deus de Jacó é o nosso Deus e que Ele é o nosso refúgio. Obrigado já pela leitura do texto sagrado e por tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar, a nos abençoar a partir de mim, através de mim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Surgem situações na vida da gente que somos muitas vezes tomados pelo medo, pelo desespero e pela angústia. Quando nós nos deparamos com esse salmo, o salmo de número 46, nós encontramos aqui ricas promessas. Eu gostaria que nessa manhã você meditasse comigo nesse salmo. É necessário primeiro que ao ler o salmo de número 46, nós estejamos contextualizados com esse texto sagrado, a fim de que esse texto e essas promessas e essas verdades, elas se tornem mais claras para a gente. Nós estamos inseridos no contexto histórico do rei Ezequias, que era poeta dentro desse contexto, e é possível que ele mesmo seja o autor desse capítulo 46 e possivelmente até do 47 e do 48. Estava falando hoje pela manhã na classe de catecumes, o momento da nossa dor, o momento da nossa dificuldade, o momento das nossas lutas, são momentos de poesia. São momentos em que a gente escreve poesias, sejam elas escritas manualmente, sejam elas escritas através da nossa vida. Quando você olha para a vida de algumas pessoas que passam por alguns sofrimentos, por algumas lutas, por alguns embates da vida, e elas permanecem firmes, elas permanecem fiéis, e a gente olha para ela e diz o seguinte: você é um poeta, a sua vida ela me encanta, a sua vida ela me fascina. Olhando para esse texto, queridos irmãos, nós vamos identificar algumas coisas que nessa manhã nós precisamos saber. O que nós precisamos saber de Deus? Há três aspectos que eu gostaria de destacar nessa manhã a respeito de que nós precisamos saber de Deus. O primeiro aspecto que nós precisamos saber que Deus é. Primeiro, preciso saber que Deus, Ele é Deus. Identifica comigo, nessa primeira perícope, a partir do verso de número 3, nós identificamos algumas palavras-chave que nos apresentam a respeito de quem Deus é. E inicialmente você vai logo no primeiro verso, nas suas partes iniciais, em que ele vai dizer que Deus é o nosso, Deus é refúgio. Isso significa que Deus, Ele é o nosso abrigo, que Deus, Ele é a nossa rocha. Quando você vai vendo o verso de número 7 e no verso de número 11, em que também ele usa a mesma expressão, que o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio.
E no verso 11 também ele vai terminar esse capítulo dizendo que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele já vai com mais detalhamento, vai muito mais profundo do que a expressão abrigo. Essa expressão talvez é mais clara e mais precisa do original. Ele vai dizer que Deus ele é a nossa torre alta, que Deus ele é a nossa fortaleza. Por isso, irmãos, olhando para esse texto e o povo vivendo esse momento extremamente difícil e talvez vivido por cada um de nós, quando somos enfrentados pelas lutas, pelas dificuldades, quando o inimigo vier ao nosso encontro, seja ele personalizado, seja ele identificado por situações, por momentos da nossa vida, nós precisamos saber que quem Deus é. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa rocha. Ele nos coloca num lugar inatingível pelos nossos inimigos. E é isso que esses termos aqui se destacam. Que Deus, ele é o nosso refúgio. Que Deus, ele é a nossa fortaleza. Que Deus, ele é o nosso socorro. Quando nós olhamos então para outros versos, para outros capítulos da palavra de Deus, o Salmo de número 61, no verso 3, vai dizer o seguinte: pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra os inimigos. Olhamos também para o 62, verso 7 e verso 8, verso final 7 diz o seguinte: em Deus está a minha forte rocha e o meu refúgio. Queridos irmãos, quando então vier as lutas, quando então vier as dificuldades, nós precisamos saber quem Deus é. Deus é o nosso refúgio. Deus, ele é a nossa fortaleza. Deus, ele é o nosso socorro. Ele não nos protege no sentido de que ele nos trata com mimo, mas ele nos protege no sentido de nos prepararmos, nos fortalecer para os embates da nossa vida. Nós precisamos entender que Deus não é aquele que trata a sua igreja para ficar mimando a ela, para ficar dando chameio com ela, mas Deus trata da sua igreja no sentido de prepará-la para os embates, para as lutas, para as dificuldades. Mas nós, igreja do Senhor, na certeza de que Ele é o nosso refúgio, de que Ele é a nossa fortaleza, Ele também nos desafia a assumirmos responsabilidade, fortalecimento para os embates e perigos da vida. Diz a palavra do Senhor também, quando diz a respeito dessa expressão, socorro bem presente nas tribulações. Essa expressão no hebraico trata mais claramente quando estivermos vivendo coagido em lugares apertados, estivermos encurralados em campos, incapazes de encontrar solução. Deus, ele é aquele que vai nos socorrer na tribulação. Veja exatamente que esse é o contexto vivido pelo povo de Deus. Se acham sem saída, sem recursos. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, você esteja vivendo dias de tribulação, em que você olha para um lado e para o outro, e você se encontra então sem solução humana, afrontado pelo inimigo, desafiado por situações, por questões difíceis, por ataques a toda a sua volta, e você então se encontra encurralado à mercê de todos os ataques. E a palavra de Deus para você, em todas essas situações em que aparentemente você não encontra saída, é aquilo que muitas vezes a palavra de Deus nos apresenta como promessa: não temas. Quando os oficiais assírios, inseridos dentro desse contexto, ameaçaram Jerusalém, o profeta Isaías disse ao rei: não temas por causa das palavras que ouviste.
Eu quero parafrasear essa palavra e dizer para você: não temas com as palavras que você tem ouvido. Não temas, confie em Deus, confie em seu Deus. Esta é a palavra de Deus para você. Talvez você não veja humanamente um livramento, uma solução. Aparentemente tudo parece perdido, o inimigo se agiganta. Então ouça a palavra de Deus: não temas. A terra pode mudar, as montanhas podem ser arremessadas violentamente no mar, poderão vir os terremotos, os maremotos, mas todas as coisas estão sob o controle e o governo do nosso Deus. Está passando pela luta, pela prova, por dificuldade. Não temas. Essa é a palavra e a promessa de Deus. Deus é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Primeira coisa que eu aprendi hoje a respeito de Deus, que Deus é. A segunda coisa que eu aprendo nessa manhã é que Deus está. Deus não apenas é, mas Ele está. É o que diz o verso de número 4 até o verso de número 7. Lê para mim, Benjamin, por favor, do 4 ao 7, irmão. Lê aí, por favor. Perfeito. Segundo aspecto, Deus não apenas é, mas Deus está. É o que diz esses versos. Deus está. O verso de número 4 começa dizendo: Deus está no meio dela. A cena que nos mostra para Jerusalém sitiado pelo exército assírio. E a água era um bem precioso na Palestina, especialmente em Jerusalém, uma das poucas cidades da antiguidade não construída à beira de um rio. Só que o rei Ezequias, sabiamente, ele constrói um sistema subterrâneo de abastecimento de água que ligava os mananciais de Gion até dentro da cidade, de maneira que havia água disponível. Que coisa fantástica! Que Ezequias estava querendo dizer o seguinte: que uma das estratégias do inimigo é ele tirar a sua provisão. E uma delas é água. Para você vencer a guerra, você primeiro começa a cortar aquilo que é suprimento para você. E uma das estratégias dessa seria então cortar o abastecimento de água para o povo de Deus. Então o rei Ezequias poeticamente está querendo dizer: ainda que o inimigo ele corte o nosso suprimento de água, há um rio, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Quando o inimigo ele tentar tirar o seu suprimento, quando ele tentar tirar todo o abastecimento de vida para você, e é isso então que o poeta e rei Ezequias ele vem dizendo: que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus,
você. O inimigo vai tentar minar, vai tentar lançar estratégias para tirar o suprimento, o abastecimento para você, para tirar a água que sustenta e que dá vida. Então a palavra de Deus diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. E não apenas isso, Deus está no meio dela. Se houvesse um rio, mas se não houvesse a presença de Deus, ainda assim nós não estaríamos abastecidos. Mas a grande diferença é que Deus está no meio dela. E diversas vezes a palavra de Deus, ela nos mostra simbolicamente que esse rio, que essa água, ela representa então a presença de Deus. Veja comigo lá no capítulo 36, verso 8. Diz assim: fartam-se da abundância da tua casa, na torrente das tuas delícias lhes dão de beber, pois em ti está o manancial da vida. Capítulo 65, verso 9 também continua dizendo, vamos ler lá, 65, verso 9: tu visitas a terra e as regas, tu as enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. 87, verso 7, leia comigo também, que diz: todos os cantores saltando de júbilo entoarão, todas as minhas fontes são em ti. E aí a gente chega no Evangelho, que é fascinante. Jesus dá aquela chamada: quem tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele é o nosso manancial de água. Deus está no meio. Deus está contigo. Quando de todas as formas o inimigo se levantar contra você, ele vai tentar tirar o abastecimento de água. Essa foi uma das estratégias da Síria, tentar cortar as águas de Jerusalém. E então o rei e poeta vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ainda que você se encontre encurralado, sem saída, o Deus eterno está no meio dela. Ou seja, ninguém nos derrotaria, porque Deus está conosco, Deus está presente, e Deus está no controle e no comando de toda a situação. Não vai haver suprimento para você. Interessante que o verso 5 vai dizer aqui, e aí é uma palavra importante para você nessa manhã. Claro que Jerusalém é a cidade santa, separada por Deus, onde abrigava o santuário de Deus, mas isso tão somente não garante vitória. É preciso experimentar a vitória. É preciso comprometimento. Verso 5 vai dizer: jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã. Então nós estamos vendo a realidade de um povo ameaçado pela Assíria, mas que não é um povo que está tão somente esperando o livramento de Deus sem ter um posicionamento, simplesmente por ser a cidade santa de Deus, mas eles estão clamando a Deus, eles estão buscando o socorro de Deus. É preciso, irmãos, nos momentos da tribulação, da luta, da afronta e da ameaça do inimigo, nós nos posicionarmos e buscarmos em Deus o socorro.
a história que depois de tanto clamor, Benjamim do povo, o anjo do Senhor, na antemanhã, matou 185.000 soldados assírios e mandou Senaqueribe de volta para casa. Deus está no meio. Deus está contigo. Se há um exército se levantando contra você, Deus está presente. Porque eu preciso saber de Deus. Que Deus é. Eu preciso saber que Deus é refúgio. Que Deus é fortaleza. Que Deus é socorro. Eu preciso saber que Deus está presente. Que Deus está no meio. Que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, e que Deus está no meio dela, de maneira que não haverá suprimento para cada um de nós. Não apenas Deus é e Deus está, mas Deus também faz. Diz os versos de 11 até o verso de número 8 a 11, que diz: vinde contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Terceira coisa que eu preciso saber é que Deus faz. E nessa cena em que Jerusalém estava sendo ameaçada pelos inimigos, Deus então envia os seus anjos e todos os soldados assírios são mortos, suas armas e equipamentos são espalhados e quebrados. Olha só o que diz o verso 8: que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, porque Ele é o Deus da paz. Ele quebra o arco, porque Ele é o Deus da vitória. Ele queima os carros no fogo, porque Ele é o Deus do fogo. E o verso 8 diz: vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações o Senhor efetuou na terra. O Senhor derrotou e desarmou os seus inimigos e destruiu suas armas, de modo que ninguém nos poderia atacar. Queridos irmãos, vinde contemplai e vede as obras do Senhor, tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem realizado na história, na nossa vida. Vinde contemplai as obras do Senhor. Nós precisamos ver que Deus faz. Eu preciso saber de Deus duas coisas à luz desse texto: que Deus é, que Deus está e que Deus faz. Sabendo que Deus é refúgio, fortaleza e socorro, sabendo que Deus está no meio, sabendo que Ele faz grandes coisas e me dá vitória, o que eu preciso fazer? Qual é a minha postura? E aí termina esse capítulo lindo, belo. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Que literalmente quer dizer o seguinte: não mexam em nada. Descansa.
Porque Deus é Deus. E nós somos servos de Deus. Você precisa tão somente orar e clamar ao Senhor e deixar Deus agir. Como o rei Ezequias orou e disse: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que Tu és o Senhor. Deus é, Deus está, Deus fez. E esse Deus que possui todas essas características, Ele é o Deus de Jacó. Quem foi Jacó? Qual é a história de Jacó? Usurpador, homem errante, o homem pecador, o homem falho. O que me ensina e te ensina nessa manhã, que o Deus de Jacó, que foi um usurpador, um homem errante, um homem pecador, muito parecido conosco, vem dizer que o Deus de Jacó, que o Deus do Luiz, que o Deus do Benjamim, que o Deus do Hélio, que o Deus de cada um de nós, errantes e pecadores e falhos, Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. À luz disso tudo, Deus é, Deus está, Deus faz. O capítulo termina: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Submetam-se à minha vontade, que eu estou soberanamente no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Criador, que tem um plano perfeito. É Ele que tem orquestrado toda a nossa vida. O que Deus tem me ensinado, irmãos, que em meio às minhas tribulações, que em meio às minhas lutas, que em meio aos meus sofrimentos, eu preciso ficar quieto. Eu preciso confiar nele. Que eu não preciso fazer nada. Que eu só preciso buscar ele. Saber que ele é Deus. Deus fala comigo, meu servo, aquieta, porque eu sou Deus. Eu sou um Deus soberano. Eu estou no controle de todas as coisas. Deus é, Deus está, Deus faz. Por isso, eu aquieto meu coração, porque eu sei que Deus está no controle. Quais são as lutas que você tem travado? Quais são as situações difíceis que você tem vivido? Talvez você esteja aqui nessa manhã e seu coração esteja extremamente agitado. A palavra de Deus é a seguinte: aquieta. Como diz o louvor, acalma o teu coração e sabe que eu sou Deus. Eu não apenas sou Deus, eu sou o Deus de Jacó, aquele homem que errou tanto. Então eu posso ser o teu Deus, mesmo que você esteja errado. Ele é o refúgio do Deus de Jacó. Ele é o nosso refúgio.